Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu me chamo Ebert, todos vocês já devem nos conhecer. Estamos começando hoje mais um podcast com a presença do meu amigo Matheus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, Matheus, tudo certo? Tudo certo. E você, como é que tá? Eu tô bem também. Hoje nós temos aqui o privilégio de estar com um confrade muito conhecido dentro da nossa sociedade, né? Principalmente aqui em Brasília, o confrade Thiago Tibúrcio. E confrade, tudo bem? A palavra estava com o senhor. Não precisa me chamar de senhor, né? É o costume, desculpa. Herbert Matheus, muito obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês, né? Sempre é uma alegria estar aqui no CP, São Domingos Sávio. Vi vocês, alguns de vocês crianças aqui, né? Sim. E ao longo desses últimos anos, vi como vocês cresceram e como estão contagiando outras pessoas para ser vicentino, e isso é muito importante. O senhor já deve estar acostumado com esse tipo de bate-papo, né? O senhor é jornalista, o senhor tem uma rádio. Por incrível que pareça, Matheus, é muito mais fácil ficar na posição que vocês estão hoje do que na que eu estou, de entrevistada. Dá um nervoso? Muito. Toda vez é um nervosismo? É bem nervoso, né? Assim, eu geralmente tenho mais a experiência de estar entrevistando as pessoas. E mesmo assim eu fico um pouco nervoso também, porque você entrevista os políticos, você entrevista as personalidades, né? Mas quando a gente é entrevistado, a gente fica assim com... Meu Deus, será que eu vou falar alguma besteira? Espero que não, espero que o bate-papo seja bom. E de onde que surgiu essa vontade de ser jornalista? O senhor desde criança, desde a época do ensino médio? Desde a infância, na verdade, né? Eu nasci em 83, aí o meu pai comprou uma filmadora em 1990. Eram umas fitas assim pequenininhas. Não era nem uma TechPix ainda, né? Era uma VHS, é um negócio que eu acho que hoje nem existe mais, sabe? E ele filmava e eu já aparecia ali naquelas filmagens, fazendo entrevista com as pessoas. Eu sempre gostei de ver os programas de jornalismo na televisão, né? Aí no colégio, ainda no primário, eu fiz um jornalzinho que eu fazia no papel mesmo, né? Escrevia no papel, tirava xerox, naquela época era até mimeógrafo, e distribuía para os outros colegas. Mas o senhor já imaginava que o senhor ia ingressar nesse lado político, no Senado, no caso, ou você queria ser jornalista de outras coisas, por exemplo, esporte? Eu comecei querendo ser jornalista de esporte, né? Acho que é o sonho de todo garoto, né? Assim, que gosta da parte de jornalismo, né? Até mesmo quando eu entrei na faculdade... fiz o vestibular aí já mais tarde, né? Já acho que foi com os 17 anos que eu fiz o vestibular. A minha ideia era ser jornalista de esporte. Por quê? Porque no segundo grau, na época era segundo grau que chamava, né? A gente debatia entre os colegas da turma o futebol, o resultado do final de semana. Eu ia para o Maracanã, porque eu morava no Rio de Janeiro, então eu sou nascido e criado vendo o jogo do Flamengo no Maracanã. O senhor é flamenguista? É um dos meus maiores patrimônios. O meu também. Ele aqui é fanático mesmo. Eu sou doente. A gente passou uns 3 anos aí numa boa, né? Mas agora... Mas para quem só é flamenguista mesmo que aguentou essa seca. Né? Quem passou por essas dramaticidades aí que a gente passou durante esses anos até ganhar a Libertadores. Porque... Mas, continuando, o senhor... Desculpa, você claro. Ingressou com quantos anos no lado do Senado, da política, como repórter? Certo, foi em 2011, eu fiz um concurso público e passei no concurso, né? Certo. Até demorou um pouco, porque o concurso foi em 2009 e esperei 2 anos até ser convocado. Com muita oração, com muita luta, Deus me permitiu estar trabalhando lá nesse local que eu tento desempenhar da melhor forma possível, né? Sim. E hoje... o meu serviço lá é apresentar os telejornais da TV Senado e fazer reportagens e entrevistas especiais, né? E essa CPI, por exemplo, eu estou acompanhando de perto aí. Você está lá todo dia, né? Terça, quarta, quinta e sexta. É o dia que as sessões têm... A CPI tem sessões. E segunda-feira eu estou lá também preparando toda essa... o programa que a gente tem que fazer, né, sobre a comissão parlamentar. Deixa o senhor dar continuidade. O senhor falou que lá estava falando do Rio, né? O senhor pode dar continuidade, né, com os alunos, com os amigos. Qual cidade, senhor? Sobre a questão do esporte. Eu sou do Carioca da Gema, como se fala, né? Carioca da Gema é Rio de Janeiro. Sou nascido num bairro chamado Campinho, que fica ao lado de Madureira. Madureira é um local conhecido no Rio de Janeiro, do samba, né? Tem até o time, né? Tem o time do Madureira,
Tem a escola de samba da Portela, que é a minha escola de samba de coração. Sim. E tem lá também uma outra, em Madureira tem várias escolas de samba, né? Tem uma que está faltando o nome agora, famosa também, até do cara daquele grupo o Arlindo Cruz. Unidos? Enfim, Portela, Salgueiro, Beija-Flor. Ela enfim, depois ao longo do programa a gente lembra aqui. Mas, então esse bairro é do lado, e lá eu ia já desde criança com a minha avó à igreja, né, e tudo, né. Então minha infância foi num bairro muito simples do Rio de Janeiro, muito humilde mesmo. Minha família é uma família humilde, né, e a gente só teve assim, a oportunidade realmente de estudar. Isso aí a minha família investiu mesmo no estudo da gente. E que foi o que permitiu, assim, passado esses longos anos, eu consegui ter um estudo um pouco melhor, assim, e conseguir passar em algum concurso, né? Sim. Aí o senhor veio para Brasília em 2011 também? Ou já estava aqui em Brasília? Não, eu já estava em Brasília, já, Herbert. Eu vim para Brasília, a minha história começa... é muito engraçado até isso, né? A minha história começa aqui no Distrito Federal, no dia do meu aniversário, em 2008. Eu vim para cá no dia 10 de março de 2008, dia do meu aniversário, sozinho. Não tinha nenhum familiar aqui, Sim. Mas eu tinha passado num outro concurso antes. Lá no Rio as coisas estavam difíceis, eu trabalhei, eu tinha trabalhado já nessa área, né, na TV Globo. Depois eu resolvi estudar para alcançar situações melhores, né, porque eu acredito muito nisso, assim, se a gente estudar com afinco, a gente consegue progredir nesse lado da vida, né, profissional. E aí eu pedi demissão lá e comecei a estudar. E abriu essa oportunidade de concurso, fiz o concurso para vir trabalhar aqui num órgão chamado Conselho Federal de Engenharia. Tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que dá as licenças para as obras funcionarem, né? E eu passei nesse concurso federal aí vim, foi assim. E me ligaram, era uma sexta-feira à tarde, me ligaram falando que segunda-feira eu tinha que estar em Brasília. E deu certinho o dia do meu aniversário, 10 de março de 2008. E o senhor teve muitos desafios aqui em Brasília, quando Demais, o senhor chegou? Muitos. Foi muita dificuldade para até conseguir se estabelecer? O senhor veio só? Vim sozinho, não tinha nenhum parente aqui, nem nenhum conhecido. Quando cheguei, eu lembro, o primeiro dia, foi logo segunda-feira, eu tinha que me apresentar, né? Para entregar a documentação lá do serviço lá, identidade, CPF, enfim, para tomar posse lá. E eu fiquei hospedado num hotelzinho mais barato que tinha na época, que Deus é muito legal com isso, assim, eu não tinha recurso suficiente para me manter aqui, só para o primeiro mês, praticamente, né? Mas no dia que eu cheguei e fui tomar posse, a moça lá do Recursos Humanos falou, passa logo ali na Caixa Econômica, abre logo a sua conta, porque hoje é o dia de pagamento e você vai receber antecipado, porque o órgão público ele fecha num dia. E dali foi ótimo, porque aí eu já fiquei mais aliviado, já saí dali para procurar um local para alugar, para morar. Mas ao longo dos dias não foi só alegrias assim, né? Sim. Senti muita saudade da minha família. Eu tinha uma namorada, senti muitas saudades também, né? Caramba, lá no Rio de Janeiro. Teve que deixar até o relacionamento, né, para vir para cá. Acabou que no final a gente ainda namorou um pouquinho, mas com o passar do tempo, eu não tinha recurso para voltar para o Rio de Janeiro, nem para ver a minha mãe, e nem para ver a namorada, né? Sim. E aí a gente, enfim, acabou, o namoro acabou, mas Deus queria uma outra caminhada para mim, porque foi aqui em Brasília que eu conheci a minha esposa, né, a minha namorada, que se tornou minha esposa, que se tornou a mãe da minha filha, né? O senhor tem uma filhinha, né? Eu tenho uma filhinha, de Maria Luísa. E essa paixão de... 5 anos, Matheus. Se fez agora em junho. Essa paixão de carioca por escolas de samba, pelo carnaval, porque aqui em Brasília a gente não é muito fã, né? Acontece, mas não é muito apegado igual o carioca. Compara-se ao futebol? A paixão pelo futebol? Olha, é quase a mesma coisa, não diria 100% não, mas eu diria assim, 90% todo carioca tem uma escola de samba de sua preferência e acompanha o carnaval do Rio de Janeiro, sabe cantar música, o samba enredo, né? Sim.
A do senhor é? Esqueci. A minha é a Portela. E por que surgiu a 22 vezes campeão do carnaval. E por que surgiu a paixão pela Portela? Olha, a Portela é por causa do bairro onde eu morava. Eu morava no Campinho, e no Campinho tinha uma escola de samba de 2ª divisão. Tipo o Vasco da Gama, né? E o Botafogo. Bom, e chamava Tradição, né? E ficava bem em frente à vila que eu morava. Sim. E a Tradição, ela foi fundada de uma dissidência da Portela, que era a grande escola de samba, super campeã, super conhecida. E, bom, ela era uma escola pequena, a Tradição. E quando a gente ia por ali, passava para comprar pão, passava na frente, então, da escola de samba, a gente via o pessoal da Portela, né, junto ali, algumas pessoas, e aquela região era da Portela, digamos assim, aqueles bairros ali, né? Aí foi surgindo o amor aí. Aí foi surgindo o amor aí. Depois, quando eu trabalhei como jornalista, uma das grandes alegrias que eu tive foi cobrir o carnaval pela TV Globo, lá no Rio de Janeiro, e o desfile da Portela. Até o carnavalesco me chamou para desfilar lá no carro alegórico, mas eu achei que não era... Eu falei, não, eu prefiro ficar aqui no chão, direitinho aqui. Confrade, dá aquele frio na barriga quando o senhor vai entrar ao vivo? Tipo, que eles falam assim, ó, vai começar aqui agora, o senhor já tem que se preparar aí. Vai assim, sair para todo mundo na televisão. São muitos anos, né? E isso realmente, a minha profissão foi um sonho realizado, graças a Deus, né? Por Nossa Senhora. Eu queria muito e eu posso dizer que no jornalismo eu sou um homem realizado hoje, porque eu trabalhei nessa TV aí, que é a maior que tem na América Latina, passei por todos os telejornais, conheci tudo, né? E pude também, como jornalista, trabalhar na TV Canção Nova, que foi a parte que eu devolvi a Deus e tudo que Ele me deu nisso aí, e na TV Senado também. Então já são muitos anos, né? Eu entrei na TV em 2005, trabalhar com televisão em 2005, e houve pequenas interrupções, mas então estamos em 2021, são 16 anos já trabalhando com televisão. Hoje, eu algumas vezes sinto frio na barriga antes de entrar, sim, né? Mas a gente acostumou um pouco. O que eu faço sempre, pouca gente sabe, e aqui eu posso falar, todas as vezes que eu vou trabalhar e eu vou entrar ao vivo, eu faço oração ao Espírito Santo, entendeu? Para eu não falar besteira, para eu não errar muito, né? Porque ficar nervoso demais, ficar nervoso demais. Perguntar aquilo que é certo, o que deve ser perguntado, porque na mídia a gente nem sempre vê as pessoas. São perguntas bem formais, né? Perguntas que não tem nada a ver, ou perguntas destrutivas. Eu não quero fazer perguntas destrutivas, eu quero fazer as perguntas justas. Sim. Né? Então, isso eu faço sempre. Todas as vezes que alguém me vir na televisão, pode ter certeza que eu fiz a minha oração antes de entrar no ar, até hoje, e eu faço isso. Desde quando o senhor começou? Hoje em dia a gente sabe que está muito no tempo da fake news. No seu tempo já tinha muito, assim, com bastante frequência, igual tem hoje? Porque hoje em dia a gente espalha uma notícia falsa. Hoje é complicado, porque o que aconteceu? Na minha época, quando eu comecei a estudar, foi em 2000, né? A faculdade, eu comecei em 2000. Então tem 21 anos. Naquela época não tinha nem internet, telefone direito, celular. Tinha, mas não era assim smartphone, era só aquele tijolão que você ligava, como se fosse um telefone sem fio que tem em casa, né? Não tinha essa coisa toda de internet. Então a mídia era só jornal de papel, a gente passava de manhã na banca de jornal para comprar o jornal, revista, rádio, televisão. Às vezes as televisões mentem. Isso acontecia na época também. Né? Isso às vezes pode acontecer. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, Matheus e Everett, o que acontece? Cada pessoa tem um celular na mão e pode repassar tudo que está ali para os seus conhecidos. E aí quem não tem muita técnica acaba acreditando no primeiro título que aparece. Geralmente são títulos fortes, né? Tipo assim... Vacina não funciona, né? Vacina não funciona. Veja o que aconteceu com quem tomou a vacina tal, né? Tem esse tipo de coisa que você lê assim, caramba, deixa eu ver aqui, porque pode ser... É desse jeito. Aí eu vou passar aqui para minha mãe para ela ficar sabendo e tal. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é mentira o que está ali. Por quê? As pessoas estão querendo que você faça isso, porque isso gera dinheiro, cliques. Né? Visualizações, né? E a pessoa vai ganhando dinheiro com aquilo ali. Então, muita gente não tem ética e quer só ganhar o dinheiro. E causa um malefício muito grande. Então, o que eu recomendo para vocês? Tem que ver se o português está escrito direitinho, porque geralmente o pessoal não sabe escrever corretamente. É bom
pegar aquela notícia, jogar no Google para ver se tem outro jornal, outra coisa mais conhecida falando sobre aquele tema, né? E pode perguntar, quem me conhecer pode mandar para mim, que eu sempre estou... E é comum, Matheus, sabia? Você perguntou, né? É comum os vicentinos, o pessoal que me conhece, ligar, confrade, é verdade isso que está acontecendo? Aí eu digo se sim ou se não, né? Você deve ter recebido muita matéria, né, sobre a CPI lá? Rapaz, a CPI, sim. A CPI o pessoal não sabe o que vai acontecer, né? O clima lá está muito tenso, só te interrompendo. Muito. Eu vejo lá pela reportagem, o pessoal fica assim, todo mundo com clima assim, com medo de falar. Eu tenho 10 anos, Matheus, de cobertura do Congresso Nacional como jornalista, e eu nunca vi um clima tão tenso, inclusive entre os senadores, porque eles são muito colegas, muito amigos, porque estão ali, são colegas de trabalho, né? Mas, às vezes, lá na CPI, parece até que um está ameaçando o outro e... Parece que nem se conhecem, né? Exatamente. Às vezes acontece isso. Então, a gente apela sempre para o bom senso, né? Porque não é assim. Eles são lá representantes que têm que encontrar um caminho para o país melhorar. E não eles ficarem lá, um brigando com o outro. Isso não é coisa de Deus, não é coisa de Deus. O senhor ainda tem que continuar estudando muito, né? Porque jornalista acho que nunca pode parar de estudar, justamente por isso que o senhor falou pra gente das fake news, que o senhor sempre tem que estar por dentro, sempre tem que estar sabendo qual notícia é verdadeira e qual notícia é falsa. Então sempre o senhor tem que estar ali fazendo o seu roteiro, né? Um dia antes de, sei lá, fazer uma entrevista com algum deputado, enfim. Demais. E toma muito tempo do senhor essa questão de pesquisa, essa questão de conhecer mais. Olha, demais. Eu até, assim, todos os dias, às 9 horas da manhã, terça, quarta, quinta e sexta, começa a CPI. E eu entro no ar nesse horário. Certo. Para falar sobre ao vivo, né? Agora, eu já 2 dias antes já estou pesquisando quem é aquela pessoa que vai falar, o que ela fez, onde ela trabalhou, para onde ela vai, quais foram os passos que ela fez. Procuro no Diário Oficial. Realmente o jornalista ele tem que se aprofundar nos assuntos para poder não... Enfim. Mas as suas fontes só são a internet mesmo ou o senhor tem contatos que o senhor tem que ligar e saber, o senhor conhece um pouco dessa pessoa aqui que eu vou entrevistar amanhã? Tem. A gente, como jornalista, a gente tem nossos contatos, que a gente chama de fontes, né? Sim. Fontes de informação. Algumas fontes são sigilosas, né? A gente não pode... Com certeza. Porque elas passam as informações para nós e isso é da prerrogativa do nosso trabalho, o sigilo da fonte, né? Numa democracia que a gente vive, o jornalista tem direito a ter acesso a algumas informações e não revelar quem passou para ele. Sim. O senhor já teve algum deputado que se esquentou com o senhor por causa de uma pergunta? Já, muitas vezes. Algum caso atípico? Muitas vezes. Por exemplo, o tema do aborto, né? Que é um tema que, às vezes, vira e mexe, volta lá no Congresso Nacional, algum projeto de lei e tal. Todas as vezes que eu perguntei, você sente que os políticos não têm posicionamento claro sobre isso, porque é um assunto que desagrada muita gente, né? E aí, nós, por exemplo, somos cristãos, defendemos a vida. Nunca vamos achar que o aborto é correto. Então, quando eu pergunto sobre isso, tem aquele político que quer ficar bem com todo mundo. E, na verdade, ele tem uma opinião, ele sabe qual é a opinião dele, mas ele nunca fala. Né? Ele prefere não tocar, desvia do assunto. Tem alguns assuntos chamados tabu. Por quê? Porque ele quer o voto tanto de quem é a favor de quanto quem é contra. Ele quer falar sobre outras coisas. Entendeu? Só que essas coisas sérias a gente precisa enfrentar também, né? O senhor já entrevistou dos mais variados, né? Políticos? Já. Bem a maioria. Já entrevistei presidente de outro país. O senhor fala outras línguas também? Sim. Nessa profissão é muito importante, né? Porque você, às vezes, por exemplo, eu entrevistei o presidente do Uruguai, o ex-presidente, José Mujica. Sim. Ele veio para a posse da Dilma Rousseff em 2015, janeiro de 2015. Fiz uma entrevista com ele. Eu precisava falar em espanhol, porque eles não entendem português. O português é muito difícil para os estrangeiros. Mesmo para quem fala espanhol, que para a gente parece ali mais ou menos, né? Portunhol, para esse pessoal de fora é muito difícil eles entenderem o português. Então a gente tem que estudar as línguas sim, né? Dizem que é uma das línguas mais difíceis, né? O português. O português é uma das línguas mais difíceis, né? Uma outra muito difícil que eu estudei também e continuo estudando é o alemão, né? O alemão é muito difícil. O senhor sabe falar quantas línguas? São 6.
Mas é por causa eu esperei duas, três. Eu também estava aqui nas duas. Não é bom ficar falando disso, porque às vezes parece que a pessoa está, mas é por causa da minha profissão. Eu como jornalista, preciso. E também, como vicentino, me ajudou demais. Uma delas, que é o francês, né? Sim. O francês é porque a sociedade nasceu na França, né? E tem muitos documentos só em francês. E isso me ajudou muito a preparar minhas palestras. Acho que até mesmo as cartas de agregações, elas vêm em francês, né? Vêm em francês, elas vêm em francês com a tradução, né? Sim. Outra coisa, confrade. Então, quando o senhor começou, o senhor errou bastante na hora de entrar ao vivo? Porque na hora da gravação você pode parar ali e voltar, né? Mas no ao vivo, já era. Eu errei muito mesmo, né? Assim, Só que é engraçado, pra gente que está fazendo a entrada ao vivo, parece que o erro é muito maior. Quando você vai rever, foi só um detalhezinho, entendeu? Sim, mas fica na cabeça, né? Um dos erros que foram até recentes, que eu posso contar para vocês, foi na eleição de 2018, né, para presidente da República, né? Que eu fui para o TSE entrar ao vivo, eu estava entrando ao vivo para a TV Senado, né? Foi engraçado, porque nesse dia eu trabalhei para a TV Senado e para a TV Canção Nova. Aí eu ficava entrando ao vivo uma hora para a TV Senado, outra para a TV Canção Nova. E aí saiu um boletim, né? Porque a apuração vai saindo pouco a pouco, né? Aí saiu um boletim de apuração. Eu entrei, né? Olá, boa tarde, falando diretamente aqui do TSE, vemos com as últimas informações sobre a eleição presidencial. Já foram apuradas 55,7% das urnas e, em primeiro lugar, aparece o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, com tantos milhões de votos. Em segundo, vem o candidato Fernando Haddad, né, do Partido dos Trabalhadores, com tantos por cento de votos aí, né? Aí, quando eu falei alguma coisa, tantas urnas foram quebradas e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, agora vamos ver o momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não tinha sido eleito ainda. E eu falei ao vivo isso. Vamos ver o momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi votar hoje numa escola do Rio de Janeiro. Aí o pessoal do lado, porque ficam assim, como a gente está aqui, vocês estão aí, os repórteres, a sala é pequena, ficam um do lado do outro. Aí os meus colegas das outras emissoras, da Globo, da Band, olharam para mim assustados. Aí eu falei, desculpe, pessoal, não há esse resultado ainda, ele aparece em primeiro lugar, perdão pelo erro. Então você tem que ser honesto e verificar que você errou e que você é falível, né? O senhor sem querer preveu, hein? A sorte já foi estava essa, certo, né? Ali na época. Mas não tem roteiro que o senhor segue aquelas negocinho que fica passando ali pro senhor ir lendo? É tudo na cabeça mesmo, na hora? Há ocasiões em que a gente tem um roteiro e há ocasiões que a gente não tem um roteiro, né? Por exemplo, quando eu estou dentro do estúdio, quando é um telejornal, com tempo planejado, aí tem roteiro. Agora, todos os repórteres, quando vão à rua, eles memorizam o texto. Eles memorizam, eles tentam chegar e colocar na cabeça. Né? Então, como é que eu faço? Se eu tenho que falar sobre um problema no hospital, eu coloco quais são os problemas. Falta de médico, eu coloco itens aqui, assim, num papelzinho. Né? Vou listando. E depois eu falo, então eu tenho que primeiro falar da falta de médicos. Depois eu tenho que falar que o governador disse que vai fazer um concurso para ter novos médicos. Depois eu vou falar sobre a situação de um doente. E aí a gente vai improvisando. A arte da comunicação é essa, né? Se o senhor fosse repórter esportivo, o senhor tinha que ter falado pro Rogério que o Bruno Viana e o Léo Pereira não cabem no Flamengo. E que o Arão também não é zagueiro. O senhor prefere trabalhar na rua ou lá no Senado mesmo? Olha, eu prefiro trabalhar na rua. Faz muitos anos que eu não trabalho na rua, até porque depois, com o passar do tempo, a gente vai assumindo outras funções. Então, hoje eu sou editor-chefe. Acabo que eu tenho que trabalhar mais dentro da redação. Mas eu sinto muita saudade e é por isso que de vez em quando eu vou à rua. Mas é raro. Né? E sua equipe é formada por quantas pessoas, só te interrompendo? São 32 pessoas, a redação. Hoje, atualmente, eu estou coordenando 32 jornalistas. E o senhor que iniciou a ideia da Rádio Vicentina? Não. Ou ela já existia? Não, esse programa já existia, é muito antigo. Aliás, o programa Caridade em Ação é o programa mais antigo da Rádio Nova Aliança. É o programa mais antigo. Ele começou com o confrade João Batista Ferreira Borges, que é o fotógrafo da SSVP. Muita gente das antigas vai lembrar dele, né? Ele hoje tem 86 anos e só eu no programa Vicentino estou há 12 anos fazendo o programa Vicentino lá, né? E ele já tinha acho que mais uns 10 anos para trás aí.
Sim. Atualmente está continuando, está pausado? Com a pandemia, a Rádio Nova Aliança paralisou todos os programas de pastorais e movimentos da Arquidiocese. Sim. Então, o programa A Caridade em Ação está paralisado. Mas eu estou fazendo programa na rádio, um outro programa chamado Igreja Viva, que é um programa que acontece todo domingo, daqui a pouco, aliás, eu vou para lá, de 3 horas da tarde até 5h30. Então, eu continuo ajudando a Rádio Nova Aliança. Mas é vicentino também esse programa? Ou tem base em toda... Não, ele tem base arquidiocesana, ele fala sobre a arquidiocese inteira, mas ele tem lá um bloco relacionado à caridade. Inclusive, agora que estamos em julho, né? Sim. Hoje é dia 11 de julho, mas ainda a campanha está frio ainda. E a Rádio Nova Aliança tem ajudado, pedindo para que as pessoas, os ouvintes, entreguem agasalhos para as conferências vicentinas em todas as paróquias. Sim. Né? A gente aqui na paróquia está com os vicentinos aqui da paróquia está com a campanha. Todo sábado a gente está Como que está a campanha? Graças a Deus, tudo indo muito certo. A gente está indo aos sábados aí para a rua, né? Os pontos aí específicos de Brasília, onde tem os moradores de rua, e estamos entregando sopa, agasalho, máscara, cobertor. Outra mulher fez até um vídeo, né? Agradecendo. Sim, tivemos até um vídeo ontem. Depois eu mostro para o senhor no off, né? Porque não é muito bom mostrar. Eu vejo, Herbert, na internet, a ação do CP. Tem uma Fiorino, né? Sim, é a Fiozanã. A Fiozanã, ela funciona, Rapaz, ela ficou parada por um tempo, né? Ela menos funcionou do que mais funcionou. Agora que ela começou a ir. Mas graças a Deus agora acho que não para mais, não. Não, São Vicente, ele ajuda demais os carros de vicentinos. Tem uma Kombi velha lá. A gente deu uma volta nessa Kombi aí. O frade lá é João Batista. João Batista, né? Ele quase atropelou um garçom. Eu queria até trazer ele aqui no podcast depois para ver se ele lembra desse detalhe. Que a gente saiu lá do QG. Foi para catar pegar uns pães. A comida. E aí foi eu, o Matheus e ele, né? E aí ele pegou a Kombi, eu acho que ele não tinha muito as manhas dela, e aí ele foi virando assim, o volante não foi, e tinha um garçom assim, jogando lixo no container, e ele começou a buzinar a Kombi para ver se o cara saía, foi tentando virar, e a Kombi não virava. É uma folga grande mesmo. Eu tava até pesquisando nas redes sociais do senhor e vi lá as fotos do senhor na Kombi, ela não... Aquela Kombi ali, ela é histórica, ela já ajudou muita gente, entendeu? E ela escuta, ou melhor, São Vicente de Paulo escuta as orações que são feitas dentro daquela Kombi ali. Várias vezes ela estava com um problema que nenhum mecânico conseguia resolver, e a gente fazia uma oração para São Vicente de Paulo. São Vicente, a gente está indo levar no seu trabalho aqui, ajudar as pessoas e tal. Quando eu dava uma batida na chave e uma acelerada, ela pegava. E quando a gente terminava o serviço e guardava ela de novo lá no Conselho Metropolitano, desligava e botava ela para ligar de novo, ela não ligava de jeito nenhum. Então aquela Kombi é milagrosa e ela fez muito bem. Ela deve ter sido um dos primeiros carros, né? Ela foi um dos primeiros carros do Conselho Metropolitano. O Conselho Metropolitano, acho que é da década de 90. Ela foi uma doação recebida do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, e ela foi fabricada em 1988. E acho que chegou ali nos Vicentinos em 2006, 2004, Sim. Por aí. Entendeu? Então, em 88, ela deve ser mais velha do que você. Relíquia. E, confrade, aproveitando que a gente já está no assunto aqui, Vicentino, como que o senhor iniciou na sociedade? Foi lá no Rio de Janeiro mesmo? Foi com quantos anos? Eu não sabia. Eu conheci a Sociedade de São Vicente de Paulo na minha infância. Eu não sabia que um dia eu faria parte dela. Né? No Rio de Janeiro é um movimento forte também, que está presente mais na área periférica da cidade. Mas tem na Zona Sul, que é considerada a Zona Nobre, também tem, mas em menor número. E lá onde meus pais se mudaram, foram para um bairro chamado Meier, que tem... O Meier também, até na internet, tem algumas séries de televisão que se passam no Meier e tal, no GNT, e aí retrata um pouco. Aquela série também, A Grande Família, não sei se vocês chegaram a ver. Sim, caramba. Aquilo ali é como se passasse no Meier, né? A inspiração, né? Oi? O Vai Que Cola, que é isso que eu lembrei do Multishow, acho, né? Eu falei GNT, mas acho que é Multishow. E aí lá no Meier tinha uma conferência vicentina e sempre era aquela situação assim, eu era do movimento eucarístico jovem na paróquia.
que é a perseverança. Depois da comunhão, os jovens, antes de chegar na crisma, então eu era desse movimento que era dos jesuítas, a minha paróquia era Sagrado Coração de Jesus, e sempre que eu ia para a igreja, passava por trás assim do altar, e estavam lá as doações, e estavam lá os vicentinos, e as famílias assistidas, que naquela época, eu não sei por qual motivo, pegavam as doações dentro da paróquia, né? E eu via aquele trabalho, via que eram os velhinhos fazendo e tal, conhecia, mas não, eu estava lá no movimento eucarístico jovem, na perseverança, né? Que foi muito bom também, que me formou bem demais também, né? Como cristão. E depois, no meu colégio, tinha uma conferência vicentina que funcionava. Colégio São Bento tinha uma conferência beneditina, porque o Mosteiro de São Bento é uma paróquia lá no Rio de Janeiro também, entre aspas, uma paróquia. É um mosteiro, né, que vão muitas pessoas, tinham lá, e eles convidavam os alunos a fazerem doações. Então, eu era um benfeitor lá no Rio de Janeiro. Foi apenas, passados muitos anos, né, aqui, quando eu cheguei em 2008, em Brasília, que eu conheci de fato a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Foi até engraçado, como eu entrei, né? Foi num domingo de Ramos, eu cheguei aqui em março, né? Dia 10 de março. Nesse ano, eu não vou lembrar a data, mas o domingo de Ramos foi próximo a março. E os vicentinos da paróquia Nossa Senhora Consolata, na Asa Norte, sim, tinha uma tradição de todos os anos recolher os ramos do cerrado, onde hoje tem o Noroeste, era um cerrado. E era ali que os vicentinos pegavam os ramos para distribuir para a comunidade no domingo de Ramos. E eles estavam sem ninguém, estava só o confrade, o presidente da conferência, pedindo ajuda, e eu fui ajudar. Foi a primeira coisa que eu fiz, ajudar os vicentinos a recolher o domingo de Ramos, os ramos no cerrado. Eu entrei lá, o confrade Eulálio. Entrei lá e quando eu voltei, eu já voltei vicentino, né? E depois, refletindo sobre isso, eu vi que eu fui pegar esses ramos para Jesus passar, né? Para a gente relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, próximo ao momento do Calvário dele. E aí eu sempre lembrei, então é isso que a gente como vicentino faz, prepara o caminho para a chegada triunfal de Jesus. É isso que a gente faz com as famílias. sim. A gente não vai lá dar um pedaço de pão, ou um pedaço de cobertor, né, ou um remédio, uma cama e ponto final. Não, a gente tem a esperança de que, por meio desse trabalho, a gente prepare um caminho para Jesus passar, tanto na vida dos assistidos, quanto na nossa vida. Então foi muito importante eu ter começado com esse ato concreto de ir lá no cerrado pegar um ramo, que isso depois me abriu. Aí eu fui para a primeira reunião na conferência, entendi o que era, e vi, não é chegado o momento de eu que estou aqui sozinho em Brasília, começar a fazer esse trabalho em prol de pessoas que também se sentem tão abandonadas, né? Essa questão é que eu ia te perguntar, porque o senhor chegou aqui sozinho, né? Foi. E eles foram meio que uma família, né? Porque deve ter te acolhido muito bem. Cheguei sozinho, mas eu nunca me afastei de Deus. Mesmo na época da faculdade, em épocas que a gente... Isso que eu ia perguntar, o senhor sempre foi da igreja, mesmo antes de ser vicentino? Olha, eu tive um berço católico muito, muito legal, porque minha mãe trabalhava, eu não tinha com quem ficar, e aí ficava na casa da minha avó. Não tinha com quem ficar, não. Tinha com quem ficar. Ficava com a minha avó, que era uma portuguesa, costureira, e ela tinha um grupo de oração, um terço semanal na casa dela, né? Então, a coisa do catolicismo sempre foi, eu sempre vi, desde pequeno, sempre foi natural para mim, né? O meu avô sempre preocupado com pagar o dízimo, né? Então isso era natural. Isso no lado dos pais do meu pai. No pai da minha mãe, eles iam menos à igreja, mas eram católicos. Minha avó rezava muito também. Então eu tive a semente, né? Tive a semente já desde pequeno. Depois eu fui para a perseverança, fiz a catequese, né? Fiz a comunhão, a perseverança, o movimento eucarístico jovem, que foi muito legal também, porque até teatro eu fiz, né? Muitas peças teatrais. Sim. E tal. Vocês também fizeram aqui, já vi. Fizemos uma vez no QG. No QG. E depois dali, então, eu fiz o crisma, e depois do crisma eu fui para a faculdade, né? Na faculdade eu passei pelo mesmo dilema de Ozanam, porque
tudo na faculdade, sobretudo a faculdade pública, pedem para você se afastar da igreja, de Deus, das coisas corretas, e está todo mundo ali como se não houvesse amanhã, querendo viver, né? Eles não acreditam muito, né? As pessoas não acreditam, em geral. Em geral, não acreditam muito, né? E já vem de outras coisas, pessoas que usam drogas, né? Pessoas que usam... Tem muito isso, né? E que querem viver naquela situação ali, né? Quando a universidade, na verdade, deveria ser o lugar de você estudar, de você se capacitar, aprender alguma coisa para poder depois ter uma profissão e ajudar todo mundo com aquele dom que Deus te deu, né? Então, ali, eu acabei me afastando um pouco, não para usar droga, graças a Deus, né? Mas eu digo assim, me afastei porque tudo que o professor fala é contra, ainda mais na área de humanas, que era a faculdade de jornalismo, tudo que eles falam é contra Deus, contra a igreja, tudo que é histórico, quando eles falam sobre a história, dizem que... Então, ali não é que eu me afastei, é que eu não tive acesso, eu precisava estudar, precisava trabalhar. Então, eu só ia à missa aos domingos, entendeu? Eu fiquei sem ter um movimento para atuar, né? E isso só foi recomposto muitos anos depois, que foi com a minha chegada aqui em Brasília, né? E com a sociedade. Então, assim, quando eu cheguei aqui, como aquele filho pródigo, né? Sem ninguém. O que eu fiz? Procurei a igreja que eu gostava, eu não tinha nada para fazer, eu não tinha namorada mais, eu não tinha perdeu tudo. Pelada para jogar, grupo de amigos para jogar um futebol, eu não tinha nada, mas eu tinha dentro de mim a semente de estar dentro da igreja, de assistir às missas, isso eu nunca deixei de fazer. Então eu ficava lá na igreja, e ali eu fiz ali na Consolato o curso da Escola de Evangelização Santo André, foi um curso muito legal para me trazer de volta, entendeu? Assim, para os movimentos. Logo depois, Deus me levou então à Sociedade São Vicente de Paulo. Comecei atuando ali no Varjão, entendeu? Assistindo as pessoas no Varjão, que fica perto do Lago Norte. E dali depois, passaram alguns anos, eu fui morar no Sudoeste. Aí conheci a Conferência São Pio e a outra Conferência Santa Clara, mas não participei nesse momento. Continuava voltando para Consolato, enfim. Aí depois eu fiquei em conferências da Asa Norte, porque eu me mudei para a Asa Norte e eu sempre como que foi surgindo os cargos? Qual foi o primeiro cargo que o senhor teve? Foi auxiliar do programa de rádio. Não, cargo na sociedade mesmo. Auxiliar do programa de rádio. Sério? Da Nova Aliança. Eu achei que... Mas como presidente, tesoureiro, assim, de conferência, não teve nenhum antes? Não. E aí, como que veio a inspiração, então, para poder se candidatar logo presidente do CMB? Pois é, eu passei muitos anos como assessor do programa de rádio, né? Uhum. E o apresentador é o João Batista, eu ajudava, né? Depois, ajudando o programa de rádio, porque como é que aconteceu isso? Como é que eu fui parar na rádio, né? Que tem a ver com o que você perguntou. Eu estava na conferência chegou uma circular dizendo que o confrade João Batista precisava de ajuda para a rádio e que o contato era tal. Na conferência, eu era um simples aspirante ainda na época. Mas já estava ali formado em jornalismo, já? Já estava formado em jornalismo, já aproveitei a deixa. Né? Mas nesse tempo você já estava trabalhando, né? Nesse tempo você já estava trabalhando lá no Conselho de Engenharia, Conselho Federal de Engenharia. Aí eu falei, não, beleza, aí fui lá. Aí no rádio, a presidente do Conselho Metropolitano na época, acho que... Não, pode ir. A presidente do Conselho Metropolitano naquela época era a Consórcio Emília. Aí ela me escutou falando no rádio e falou, eu quero conhecer esse rapaz aí. Aí o João me levou para conhecê-la. Aí ela falou, olha, você é jornalista, né? A gente está sem coordenador de comunicação no conselho e você pode me ajudar? E tem certas pessoas, não sei se vocês vão concordar comigo, que a gente tem uma amizade automática, uma empatia. Você não conhece, bateu o olho, né? E isso aconteceu comigo e com a Emília, né? Então, com o passar do tempo, ela me chamou, eu comecei a ajudar no Metropolitano assim, né? E o fato de eu me candidatar para o Conselho Metropolitano foi um mero acaso lá na frente, porque então foi a Consórcio Emília, presidente, eu fiquei quase 4 anos, né? Porque eu entrei ela já era presidente.
como coordenador de comunicação. Depois veio a outra eleição, foi eleita a consórcia Márcia, sim, que me convidou para continuar na comunicação. Eu continuei. E na época do Conselho Metropolitano não era para eu ter me candidatado, né? Mas as pessoas que na época colocaram o seu nome, iam colocar o seu nome, deram problemas lá, problemas assim na situação pessoal delas lá, assim, nada demais, mas coisa de trabalho, né? Certo. Que aí você sabe que você não pode ser presidente da sociedade e trabalhar para a sociedade ao mesmo tempo, né? Então um dos candidatos teve esse problema, o outro não pôde, não sei o quê, e que meio que faltou candidato, né? E aí o pessoal da diretoria lá, na época, ninguém se apresentou lá, eu falei, então bota meu nome aí. E aí... É interessante, porque geralmente as pessoas elas começam por cargos menores e vão indo almejando os cargos maiores, né? O senhor já foi assim... Eu conhecia muito, assim, porque eu fui muito atuante, né? Nessa época da comunicação, eu viajei muito por aí, eu conheci muito a realidade vicentina, né? E eu me sentia, assim, não vou te dizer preparada, mas eu achava que eu poderia colaborar, né? De alguma forma, eu poderia colaborar. E na conferência, eu sempre ajudei como secretária, né? Você perguntou se eu não tive cargo, sim, né? Não formalmente, mas informalmente, sempre... Braço direito ali, né? Sempre dando uma sempre força. Ajudando, né? Porque eu era muito jovem e existe uma certa resistência lá onde eu atuava, sempre tem uma certa resistência dos mais antigos, né? Aquele pessoal mais velhinho. Então, assim, não era que eles não me tivessem... Eu trabalhava e eles eram aposentados, né? Então, não precisava eu ter cargo, né? Não queria ter sim, cargo, como não quis de novo, né? Enfim, tinha oportunidade aí, fui convidado e tudo, não me candidatei de novo. Por exemplo, hoje eu estou como presidente da Conferência São Pio. Certo. Você já foi presidente do CP? Não. Sou secretário do CP. Secretário. Eu nunca tive essa coisa com os cargos, porque o trabalho é maior do que os cargos, né? Os cargos são importantes, mas o que adianta a pessoa ser um presidente e não ter vida junto dos pobres? Né? A pessoa não vai desenvolver um bom trabalho, vai ficar em amenidades, né? Em coisas que não ajudam as pessoas de verdade. Né? Isso que o senhor falou tem total base. Porque tem muita gente que tem um cargo, mas não faz o que um membro está fazendo, né? Muita pessoa que almeja, né? Querer ser um presidente. A pessoa quer, exatamente, né? Não é assim. E as coisas no... Porque depois fica muito triste, né? Assim, o resultado disso aí é muito triste, né? Acabam acontecendo coisas ao longo do percurso muito tristes, que mancham realmente, assim... enfim, a própria pessoa fica meio... Né? Agora, as coisas na igreja, não só na sociedade social, na igreja, acontecem naturalmente. Você não precisa forçar a barra, porque as coisas são de Deus. Quando se força a barra, algum problema dá lá na frente, entendeu? Sim. Então... Mas a comunicação te ajudou muito, né, a conhecer a Sociedade São Vicente de Paulo? Ainda mais para ser presidente logo após. Ajudou. Tomar só molhar o bico aqui. Né? Eu falo muito, o jornalista fala muito. Não, mas assim que é bom, que aí a conversa vai render. Quer dizer, a comunicação ajudou demais, porque as pessoas são cada vez mais fechadas. E a comunicação abre um pouco as pessoas, porque elas pelo menos te escutam e às vezes abrem um pouco. Então ela ajudou a comunicar com os confrades, com as consórcias, ajudou a comunicar com o padre e ajudou a comunicar com os assistidos. Então a comunicação é uma ferramenta essencial para o trabalho vicentino. Você tem que pedir doações, você vai ter que usar a comunicação, não é verdade? Você vai ter que prestar conta depois daquela doação, daquela ação que foi feita. Tudo isso é fundamental que você comunique. Então, o senhor acredita que a sua comunicação também te ajudou no seu serviço, né? Lá no Senado? Sim, ajudou. A gente precisa comunicar, tá? A transparência lá, o povo precisa saber o que está acontecendo, né? O senhor já conheceu algum deputado que é vicentino? Deputado vicentino, conheço. O deputado Miguel Lombardi, atualmente. Lá de São Paulo, né? De São Paulo, né? Ele sempre muito solícito comigo, mas eu nunca estreitei
laços com ele, né? Já vi umas redes sociais dele, é um vicentino bem firme, né? Firme, ele trabalha para que alguma parte do orçamento público seja direcionada para os lares de idosos, para as obras unidas vicentinas lá de São Paulo, né? Então, ele faz esse trabalho aí, sim, né? Muito importante. Foi muito difícil, assim, no primeiro momento, logo após ser eleito presidente do conselho, ter aquele baque, aquele susto, caramba, eu fui eleito, agora sou eu presidente. Teve muito desafio. Foi muito surpreendente, porque eu era muito jovem, né? No Brasil, na época, eu fui o mais jovem presidente do Conselho Metropolitano, eleito, né? Eu vou dizer para você que, apesar de eu ter tido uns 7 anos de experiência antes, dentro do Conselho Metropolitano, o que realmente me ajudou, no primeiro dia que eu tomei posse, eu me ajoelhei diante daquela imagem de São Vicente de Paulo que tem lá na sede, Sim. na Asa Norte. Falei, olha, São Vicente, eu sou muito novo e eu não conheço nada e eu sei que tem muitas histórias aí para o passado, pessoas que ajudaram a Sociedade de São Vicente de Paulo, e que eu vou precisar da ajuda de todas as pessoas, pedir união, pedir proteção a São Vicente de Paulo, no primeiro dia, ajoelhado naquela... E, com a graça de Deus, eu posso afirmar e comprovar que o Conselho Metropolitano que eu recebi, quando eu entreguei ele melhor, mais desenvolvido, né? E mais tranquilo para os próximos sucessores. O senhor tem a sensação de missão concluída? Totalmente, a missão cumprida. Quando eu vou lá no conselho, né, eu costumo ir lá, ainda frequento lá o conselho e tudo, né? Não bate aquela saudade não de voltar a ser presidente? Não. Não, porque sabe por quê, Herbert? É muito desgastante, eu faria tudo de novo. Mas eu não tenho essa vontade, né? Se Deus um dia quiser que isso aconteça, Ele vai mostrar isso. Mas quando você se torna presidente de uma obra, você vê coisas muito bonitas e você vê coisas muito feias também, né? E eu vi coisas bonitas e feias. E eu conheci de verdade algumas pessoas. Me surpreendi com umas e com outras também, mas nem tão positivamente. Então, eu acho que é suficiente o mandato de 4 anos, dá para a pessoa desenvolver bem, né, o seu trabalho. E eu tive também uma grande responsabilidade, que foi o primeiro ano da pandemia, né, porque a pandemia começou em março de 2020. O senhor ainda era presidente? Eu era presidente, fui presidente até dezembro de 2020. Então, toda aquela parte inicial, que ninguém sabia como lidar, foi a nossa gestão que trabalhou. E, graças a Deus, a gente conseguiu... houve alguns problemas de confrades que morreram, mas nunca na atividade vicentina, e nem nenhum assistido deixou de ter assistência. Pelo menos a gente não teve essa notícia, não chegou até nós. Nós trabalhamos duro para que isso pudesse acontecer da melhor forma possível, né? E aconteceu, né? O trabalho vicentino não parou aqui na região do Conselho Metropolitano. E continua até hoje. O trabalho fez só aumentar, né, com a pandemia. Exatamente, o trabalho só aumentou. Eu rodava com aquela van do Conselho, eu mesmo dirigindo, quantas e quantas vezes porque as doações diminuíram no primeiro momento, né? Porque as igrejas fecharam, parou de ter doação, o pessoal começou a perder emprego, ficou difícil, aumentou o número, diminuiu a doação e aumentaram os necessitados. E nós trabalhamos, graças a Deus, chegou muita doação também, a gente trabalhou, fomos atrás, fomos em busca, iniciamos também o processo de regularização do lote lá do Conselho Metropolitano, conseguimos, né, dar grandes passos nisso aí. Outro dia o confrade Zé Alves me ligou, disse que está tudo praticamente certo lá, e eu fico muito feliz, né? O que você ouviu? O que você ouviu de mais triste lá quando o senhor foi presidente? Era isso que eu ia perguntar. Qual a região, mas assim, no caso, qual a região de Brasília ou do Brasil que o senhor viu que tinha mais necessidade? Olha, o mais triste que eu vi, que eu acho que eu tentei dar uma contribuição nisso aí, e talvez tenha melhorado um pouco, mas ainda a gente sempre fica com aquela sensação de que deveria ser melhor, as uniões fraternais, né? Tem muitas conferências ricas na área central de Brasília,
que poderiam distribuir mais os seus recursos para as conferências que não têm tanto dinheiro assim, né? Então, se você for em Águas Lindas, por exemplo, você vai ver que se tivesse 300 conferências vicentinas ali, ainda assim seria pouco para a necessidade que tem naquela região. Se você fosse a Santo Antônio do Descoberto, que é da área de vocês aqui... Que sempre necessita de ajuda com cesta lá, né? Eles sempre pedem, não pedem? Sempre. Sempre está nas pautas assim, de reunião do CP lá um pedido de ajuda com cestas lá para eles. Pois é, Tete. Então, o que tem que termos a consciência? Se nós somos uma rede de caridade, nós temos que entender que aquele recurso não é só para a gente ali, da minha conferência. Nós temos que pensar que lá longe, lá onde a pessoa não quer ir, porque é longe da casa dela, existe um grupo precisando, que o grupo muitas vezes tem que se virar nos 30, como se diz, para conseguir, às vezes, 1 ou 2 cestas básicas. Então, isso aí nós melhoramos um pouco, né? Melhoramos um pouco, até teve o projeto Mapa da Caridade, que ajudou muita gente, que a gente mapeou os locais onde eram necessários e levamos muita doação para lá, né? Para esses locais. E eu acho que isso aí que eu vi de triste, assim, as pessoas realmente passando fome. Foi muito triste, mas era também um combustível para que a gente não parasse o trabalho. E são locais perto, né? Se a gente parar para poder prestar atenção, Santo Antônio é bem aqui. E a gente muitas vezes nem imagina que isso está acontecendo por lá. No Brasil, teve algum outro estado que o senhor foi e viu uma necessidade talvez até maior do que aqui em Brasília? Olha, tem. No Nordeste, o Nordeste tem uma necessidade imensa. Fui lá dar algumas palestras e pude acompanhar alguns lares de idosos, muito simplesinhos, pobres de tudo, entendeu? Fiquei emocionado quando fui numa reunião de uma conferência que os confrades não tinham dinheiro para dar na coleta, fazer uma vaquinha ou fazer uma coleta. Então, cada um levava uma caneca dessas aqui, que eu estou tomando essa água, passava assim no seu feijão, no seu pote de feijão, levava um pouquinho de feijão que juntava com outro, para poder dar para uma família que estava precisando de uma comida. Então, esse tipo de situação acontece no nosso país, entendeu? Acontece no nosso país. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já visitou muitas conferências no Nordeste? Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer, porque o pessoal fala que realmente eles, com pouco que eles têm, eles ajudam ainda, né? Ajudam. A união é maior, né? Porque... A união é maior e a vivência do carisma vicentino é maior também, né? Porque qual é o grande lance do carisma vicentino, né? A nossa santificação pessoal. Mas para alcançar isso, a gente tem que passar por certas cruzes, como Jesus Cristo passou, né? Jesus Cristo ressurgiu, mas depois de passar por muito sofrimento. E a nossa cruz, nesse trabalho vicentino, qual é? É praticar a caridade sendo menos egoísta. Então, você, para fazer a sua doação, você muitas vezes deixa de fazer alguma coisa que você poderia fazer para você, né? Esse exercício é que as conferências vão nos ensinar, né? Você, às vezes, deixar de, fazer uma coisa para você, porque você sabe que lá tem um assistido que precisa da sua ajuda, que se você não ajudar, ninguém mais vai ajudá-lo, porque o assistido é enviado por Deus, né? Vocês já vão, se não perceberam, vão perceber isso já. Os assistidos são enviados para a conferência por Deus. Teve uma mulher, só te interrompendo, teve uma mulher que falou isso ontem, lá na campanha. Foi? Ela falou assim, eu sou enviada por Deus para vocês virem até a mim. Ela falou desse jeito. E é impactante, né? Que você nem imagina, né? Que é uma pessoa falar isso do nada. É aquela ideia de que você reconhece Cristo nos pobres, né? Isso tem uma razão de ser, né? Ele está ali, Jesus Cristo está ali naquele sofrimento, está entre nós, né? Então, quando a gente vai, a gente está em comunidade com Cristo. Quando a gente está numa ação como essa que vocês estão fazendo aí, de auxiliar as pessoas que estão sem abrigo na rua, dormindo na rua, com os problemas dela, que todo mundo tem problemas, mas elas chegaram, digamos, numa situação muito difícil, né? Muito difícil, que estão na rua ali, sem muita perspectiva e tudo, e lá vocês estão junto deles, lá ajudando. Ninguém quer ajudar. Ontem mesmo eu passei por uma situação dessa. Olha só o milagre de Deus. Vou contar para vocês. Estava voltando da Estrutural, minha conferência fez visita lá ontem, e eu senti no coração a vontade de chamar o confrade amigo para almoçar comigo. Eu fui lá, não, eu pago o teu almoço. Falei para ele, vamos lá almoçar comigo. Fomos almoçar.
No almoço, a minha mulher me mandou uma mensagem, traz um spray de romã para mim e tal, não sei o quê, passa na farmácia. Aí eu fui na farmácia. Passando na farmácia, para chegar na farmácia, tinha uma Caixa Econômica. Na Caixa Econômica tinha uma pessoa pedindo na porta. E esse meu confrade amigo já conhecia essa pessoa. E ele pedindo... E é o Risadinha. Ele falou, Risadinha, esse aí é o Risadinha, conhecido como Risadinha, a pessoa da rua. O nome dele é Júlio. Eu perguntei, qual é o seu nome, Júlio? Ele explicou, coitado, ele está com problemas neurológicos, né? Assim, pessoa com problema, que precisa ser aposentada, recebeu o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é uma aposentadoria para quem é especial, né? E ele lá pedindo, doutor, por favor, na porta do banco, para ver se sobrava alguma coisa para ele pagar o aluguel dele, né? Uhum. E como esse confrade já conhecia ele, que esse confrade, o confrade Rocha, já é muito conhecido ali naquela área, e o rapaz estava muito tempo sem aparecer, ele lembrou dele, perguntou tudo, e ele, enquanto a gente conversava com ele, cada pessoa que passava no banco, ele continuava pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda e tal, porque até então eu e o confrade Rocha, a gente só tinha conversado, né? E ele não queria saber de tanta conversa assim, porque ele tem a necessidade dele, né? Então ele não deixou de pedir. E aí ele pediu para uma senhora que saiu da padaria, e ele falou, senhora, pelo amor de Deus, me ajuda com leite, com pão. E a senhora parou e falou, ela até meio paranaense, que ela falou, leite. O senhor quer um leite? Aí ela parou, falou e tal, ela olhou para a nossa blusa, a gente estava com a blusa dos Vicentinos, ela viu, deu atenção e tal, ela foi lá e comprou o leite. Quando ela voltou, ela falou, olha, eu sou assistente social do INSS, sou perita do INSS. Aí o Rocha já falou, pois é, ele está aqui há tantos anos aí, com o problema dele, não consegue a perícia e tal. Ela falou, deixa eu fotografar aqui o documento dele, peguem o meu número, né? Caramba. Que eu na segunda-feira agora, tomara que isso aconteça, eu vou verificar como é que está o processo dele e ver como é que a gente pode fazer uma perícia. Eu falei, pois é, doutora, porque se ele não puder ganhar, uma pessoa dessa aqui não puder ganhar uma aposentadoria no nosso país, ninguém mais pode. Ela falou, não, você tem razão, anota meu número aí e tal, e se Deus quiser vai dar certo para ele, né? Agora, é um milagre de Deus, porque a gente não ia almoçar, a gente já estava tarde, voltei tarde da estrutural com ele, que atrasou uma obra lá que a gente está fazendo, voltei tarde e ia para casa já, minha esposa doente e tal, e eu resolvi almoçar com ele ali para deixar minha esposa descansar, não precisar fazer almoço, né? Então, estava tudo já escrito por Deus para acontecer. Aquela moça passar do INSS, comprando uma coisa na padaria. Então, as coisas acontecem. Basta você estar aberto e perceber essa situação. Como que o senhor acha que a política do Brasil pode mudar isso? Essa dificuldade toda que a gente tem com esse tanto de pessoa na rua, com esse tanto de pessoa passando necessidade, sem o que comer. Principalmente essa desigualdade. Isso. Como que a política pode auxiliar com mais força dentro desse problema social? Eu acho que a gente tem todas as condições de, se a gente se voltar mais para Deus, eu digo assim, os políticos, né? Se voltarem mais para Deus, se conscientizarem, verem que eles são só servidores e não tem que se servir de nada, porque hoje a maioria acaba querendo se servir da política e não servir na política, né? Então, assim, eu acho que tem recurso para todos, porque Deus foi quem criou o mundo, até a doutrina social da igreja fala sobre isso, é o princípio da destinação universal dos bens. Deus criou todos nós com dignidade, e criou o mundo com tudo necessário para que a gente tenha essa dignidade, porque Deus é perfeito. Deus nunca criaria algo imperfeito, né? Então, Ele criou tudo ali, só que veio o pecado. Veio o pecado e arrasou com a nossa alma, que fica manchada pelo pecado, né? Então, assim, o que nós temos que fazer é sempre voltar para Deus, pedir perdão, pedir misericórdia e ver assim, vamos viver em paz, vamos buscar a paz, vamos buscar o amor ao próximo, que é o mandamento, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre si mesmo. Ninguém está fazendo isso, assim, nesse meio político. Quase ninguém faz isso, né? Se você perguntar qual é o político que ama a Deus sobre todas as coisas, fica difícil. E pior, qual é o político que ama o próximo como a si mesmo? Pior ainda, ele ama o dinheiro sobre todas as coisas
e ama ele, a família dele, os amigos dele, os bens, né? Os bens, o materialismo, né? Como só para ele ali. Quer dizer, ele não tem a noção da solidariedade, da partilha, ele não tem a consciência do serviço, que ele está ali para servir, que ele está ali sendo, digamos assim, pegando o dinheiro que é tirado do imposto de cada um para ter uma sociedade melhor. O imposto é alto, é caro, e depois esses camaradas ainda vão lá e roubam esse dinheiro. Não dá para ficar satisfeito com isso. E como que o ano que vem é ano de eleição, né? Como que o senhor acha que nós, vicentinos, devemos nos portar quanto a essa questão de votação? Ô, Herbert, você me perguntou se eu ficava com frio na barriga, né? No início da... essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas é importante que seja comentada pelo menos. Eu acho o seguinte, que nós devemos ter consciência. Qualquer político que chegue prometendo vender um terreno na Lua, ou seja, uma coisa impossível, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou dar emprego para vocês, vocês vão participar do meu gabinete. Isso é muito fácil fazer isso, gente. É muito fácil para um político enganar os outros na época da campanha dizendo isso, entendeu? E depois passam 4 anos, o cara é eleito e viram as costas. Uns aí devem ter sido enganados já com isso aí. E vão ouvir o nosso... Você já foi, já? Eu já trabalhei na política já. Pois é. Então isso é muito fácil, um cara fazer uma campanha desse jeito. E geralmente ele faz e é eleito, porque as pessoas, coitadas, elas ficam naquela ilusão de que aquela pessoa realmente vai fazer aquilo. Então, o primeiro político que oferecer cargo para você, você já sabe que ele não presta. Entendeu? Já começa por aí. Ele tem que oferecer ideias, bandeiras, lutas. Não é cargo, entendeu? Porque senão não muda nada. Quer dizer, ele tem que construir um Distrito Federal que possa ter emprego, que você chegue ali, você estudou, sei lá, arquitetura, então que tenha obra para você fazer as obras, entendeu? Senão você vai ficar dependendo do cara o resto da vida. Sim. E Cristo é libertador, na verdade. Ele não nasceu, ele não nos criou para a gente ficar preso a ninguém, preso a político, preso a não sei o quê. Não, ele quer que todo mundo seja o quê? Ético e livre. Livre, essa é a grande questão. Né? Eu tenho uma pergunta para o senhor, que eu estava no ECAF uma vez, que o senhor estava palestrando e tudo, e o senhor contou a história que foi lá onde o Corpo de São Vicente de Paulo estava. Conta essa história para a gente de novo. É muito boa essa história. Pois é, o Corpo de São Vicente de Paulo, ele está lá em Paris, na Capela São Vicente de Paulo, num local que é a casa hoje dos lazaristas, que são os padres da Congregação da Missão, né? Que, inclusive aqui na paróquia... A gente tem os 3. A paróquia é da Congregação da Missão, né? Vamos chamar assim, né? Esse corpo de São Vicente de Paulo morreu, salvo engano, em 1660. Tá? Esse São Vicente foi um padre muito importante, ele lutou contra várias heresias na época dele, ele defendeu a fé. Ele marcou a história, né? Marcou a história, católica. Pai dos pobres. Aliás, a primeira vez que eu cheguei na França como vicentino, eu estava perdido, sozinho. Peguei um metrô, saí do metrô e tal, era um subúrbio de Paris, que eu tinha que estar lá numa casa, e perdido, olhei, a primeira igreja que eu encontrei, estava escrito lá, Igreja São Vicente de Paulo. É aqui mesmo, hein? São Vicente de Paulo dizer para mim, você não está perdido, eu estou contigo, né? Então, o corpo dele, ele morreu em 1660 e o corpo dele foi protegido tanto pelos padres da Congregação da Missão quanto pelas freiras vicentinas, vamos chamar freiras, entre aspas, as Irmãs da Caridade, né, de São Vicente de Paulo. E depois veio a Revolução Francesa, em 1789, várias perseguições à Igreja Católica, vários padres perderam a cabeça na guilhotina, e esse corpo foi mantido intacto durante muito tempo, inclusive ele não se decompôs, né, durante muito tempo, e foi sendo escondido em vários locais da França. Porque todo mundo sabia que era um corpo que não tinha se decomposto, então estava ali o santo, né? São Vicente de Paulo. Depois separaram o coração dele e deram a guarda do coração às irmãs vicentinas.
E nesses escondes, o que aconteceu? Inundações eram sempre escondidos em subsolos, né, em locais secretos, né? E as inundações, então, deterioraram o corpo. Então, em 1960, mais ou menos, foi feita a última exumação desse corpo, já estava decomposto, né? E esse corpo, então, agora, antes de 1960, né? Depois da Revolução Francesa, ele ficou escondido durante muito tempo, e foi somente em 1834, que ele foi permitido, o rei, na época, da França, permitiu uma trasladação desse corpo de São Vicente de Paulo, de um local em Paris, para essa capela que eu falei, onde esse corpo está até hoje. E foi por conta dessa trasladação que a Sociedade de São Vicente de Paulo recebeu esse nome, porque antes o nome era Conferência da Caridade. O primeiro nome da SSVP era Conferência da Caridade. Aí eles conseguiram mexer com o corpo de São Vicente, isso foi noticiado, era uma coisa importante na época, e veio aí nessa época o Ozanam e o Le Prévost, que era um dos confrades já, que fez a proposta de que o grupo Conferência de Caridade, em homenagem a São Vicente, se transformasse em Sociedade de São Vicente de Paulo, entendeu? E então, tem uma história também, salvo engano, que o senhor contou no ECAFO, sobre o senhor é um grande admirador de São Vicente, né? Que aí o senhor casou e quis ter a lua de mel lá em Paris, e a sua mulher ficou meio assim, por causa que seria. Ela queria ir visitar a Torre Eiffel, ela queria andar no Rio Sena, né? Sim. E muitas vezes, eu queria levar nas coisas vicentinas, né? Porque eu estava lá, e aí ela sonhando com um jantar romântico, né? Lua de mel, a gente ali naquele clima, e onde está o corpo de Ozanam é num subsolo, né? E atrás desse subsolo tem uma parede e tem justamente as caveiras, os esqueletos desses padres que foram decapitados durante a Revolução Francesa, né? Aí eu acabei entrando, ela é muito impressionada com essas coisas, eu não, já sou mais... tranquilo, né? Mais tranquilo. Aliás, eu queria ser médico, sabe? Assim, esse é um outro capítulo. Mas, então, essas coisas, eu não tenho problema com essas coisas, né? Ela ficou muito impressionada, ela falou, meu Deus, com quem que eu casei? Mas já voltou comigo lá várias Ela é vezes. vicentina também? Não, ela é benfeitora só. Ah, sim. O senhor é bastante aventureiro, Ela né? ficou muito impressionada. Eu levei uma vez ela na estrutural, ela chorou. Quando viu a situação das pessoas lá, ela disse para mim, ainda era minha namorada ainda na época, ela disse para mim, olha, eu vou ajudar, mas eu não tenho estrutura para poder acompanhar, entendeu? Eu respeitei, né? Ela também respeitou o meu trabalho vicentino, e a gente vai seguindo dessa forma. O senhor devia ter pedido ela em casamento no Maracanã. Ela virou flamenguista, viu? Ela era, não sei, né? Diz ela, né? Mas ela gostava do Vasco, não sei até por que razão. Aí eu falei assim, ou você vira flamenguista ou eu caso com você. Aí ela tá me enganando até hoje aí com isso, né? O senhor já chegou a se candidatar a deputado? Sim, eu fui candidato em 2014, né? Foi muito bom, eu tinha pouco tempo ainda de Brasília e apenas em 2014 eu tinha 30 anos, né? E foi uma experiência muito boa para mim e eu tive uma excelente votação. Foi candidatura a deputado distrital, aprendi muito com aquilo ali, né? E foi muito bom. E o que te levou a se candidatar? Oi? O que te levou a se candidatar na época? Confrade, a gente precisa ter quem pensa como nós, quem quer o bem do povo, é preciso ter pessoas que se sacrifiquem para isso. Estejam à frente, né? Estejam à frente, se sacrifiquem para isso, entendeu? Porque não é fácil, não, entendeu? Eu, assim, graças a Deus, eu jamais precisaria da política para sobreviver, né? E entrar na política você começa a ver, as pessoas começam a te julgar. Por que ele está entrando? Qual é o interesse que ele tem nisso aí? Ninguém acredita que a pessoa quer
para lutar pelo bem, para fazer diferente. É muito difícil, né? Eu lembro que eu ia conversar com as pessoas na rua, sozinho, distribuindo meu panfleto, que eu não tinha muita equipe. Quem me ajudava era só meu padrasto, né? Que me ajudava. E eu lembro que as pessoas não acreditavam muito. Parece que elas acham que política é uma coisa só para gente errada mesmo, né? Mas não é, e nós temos que continuar batalhando contra isso, porque a política, o Papa Francisco já disse que é uma das formas mais altas de caridade. Foi por isso que eu entrei na época. Né? O senhor acha que isso influenciaria muito, te ajudaria muito como vicentino, tanto dentro da sociedade quanto lá no Senado? Acha que traria alguns benefícios? Se eu fosse eleito? Isso, traria alguns benefícios. Traria uma responsabilidade muito maior do que eu já tenho hoje, né? Porque não é preciso ser deputado para ajudar as pessoas. Sim. Né? O nosso trabalho vicentino, aliás, é um trabalho silencioso, né? Você para ajudar os outros, você consegue. Agora, na política você consegue mais e melhor, né? Sim. Porque, enfim, é para isso que existe lá aquele recurso, para ajudar os outros, não para ser desviado. Então nós temos que lutar por isso, para trazer de volta o que é certo nessa coisa da política, né? Pessoas que queiram estar lá dentro para ajudar o próximo e não para ajudar a si próprio. Claro, né? É isso aí. O que o senhor acha que faz uma pessoa ser um bom vicentino? Um verdadeiro vicentino mesmo? Olha, a primeira coisa de tudo é ele ser uma pessoa simples. Assim, ele ter noção de que ele está ali para ajudar o próximo, entendeu? É que, tipo assim, o que tem que fazer a banda que canta na música? Cantar. Isso aí a gente sabe que basicamente é isso que ela tem que fazer, cantar. O que o vicentino tem que fazer? Ajudar. O vicentino não tem que ficar olhando se a pessoa, julgando a pessoa que está sendo ajudada, se a pessoa não quer nada com a vida, se a pessoa está errada, se está certa. O vicentino tem que ajudar. Ele tem que pedir a Deus, primeiro de tudo, ele tem que pedir a Deus. Deus, me ajuda a fazer um pouco de bem. Era o que o Ozanam rezava na época dele. Me ajude a fazer um pouco de bem. Ele nunca teve digamos assim, a pretensão de eu vou fazer aquela coisa toda, a coisa mais perfeita. Não, ele queria fazer um pouquinho de bem. Levar uma xícara de café para alguém que não tem. Levar um pedaço de pão. É isso que o vicentino tem que fazer, ajudar. Onde não tem ninguém para ajudar, o vicentino vai estar ali para suprir aquela lacuna. Isso é o nosso básico, entendeu? Porque se a gente começa a teorizar demais, nós vamos mudar as estruturas, nós vamos mudar tudo, e não sei o quê, a pessoa não faz nada, ela passa a ser só uma teórica. Entendeu? E a teoria não mata a fome. O que mata a fome, o que mata o frio, né? O que mata a doença é o remédio, é o cobertor, é a roupa, é a comida, que alguém tem que levar na prática. Depois, com muito tempo fazendo aquilo ali, vocês... E eu também, que ainda sou um aprendiz, a gente vai vendo que existem formas melhores de fazer aquilo ali. Mas o vicentino jamais pode... Por exemplo, o Papa. Vocês sabem, o Papa, ele é uma pessoa que de vez em quando ele sai lá no Vaticano e de madrugada, sem ninguém estar vendo, sai com 2, 3, né? E vai ajudar os moradores de rua. Entendeu? E ele é o grande teólogo, na verdade. Ele é o nosso... líder, principal referência, e ele faz o trabalho braçal. São Vicente de Paulo já dizia: amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas que seja à custa da força dos nossos braços e do suor do nosso rosto. Né? E o senhor teve alguma experiência marcante dentro da sociedade, assim, com os assistidos, com uma visita que o senhor fez? Demais, muitas experiências, né? Tem algum assim que o senhor queira destacar? Olha, confrade, são tantas assim, né? Mas assim, uma recente aí que eu posso lhe dizer é de uma mãe, entendeu? Usuária, alcoólatra, com um filho que teve meningite e ficou com o seu desenvolvimento comprometido. O filho já tem 18 anos, a casa sem nada, sem água, sem luz. Ela com problema da dependência química, ele ali e você diante daquela situação. E aí? O que fazer? Como ajudar? Que situação, hein? Aí eu perguntei, muitos abandonam a pessoa porque dizem, ela não quer nada com nada, tudo que a gente fizer ou trouxer para cá vai
prejudicar a saúde dela. Mas é aquele sofrimento, ela vai sofrer até o final da vida daquele jeito. E você não vai lá passar não é verdade? Cristo não pediu numa esponja um pouco de água para beber quando ele estava na cruz, certo? Essa pessoa está numa cruz, não, entendeu? Eu ontem mesmo tive com a filha dela não quer ir morar com ela, porque disse, minha mãe é desse jeito, eu não vou trazer meus filhos para morar aqui junto. Então é uma pessoa sofredora, uma alma. Essa é uma experiência que eu trago, e trago uma outra para complementar também, que eu aprendi até com uma irmã que não é nem católica, ela lá da Estrutural também, mas de uma igreja evangélica. Ela falou assim, olha, eu tenho muito amor às almas, entendeu? Ela me pediu algumas cestas básicas para que ela pudesse ajudar também o pessoal que procura elas lá. Eu ajudei, entendeu? Porque o meu princípio é esse. Eu não sei, Mateus, de verdade, se eu estou certo ou se eu estou errado, entendeu? Mas se alguém me pedir ajuda e estiver ali na minha condição de ajudar, eu vou ajudar. E vocês acompanham uma região bem pobre, né? Ali na Estrutural. Região que ali Santa Luzia, Que ali é bem... A gente já fez algumas visitas lá, é bem necessitado mesmo, né? E o senhor já pensou também, depois dessas experiências todas que o senhor passou, em se candidatar a presidente do Nacional? Ou ainda pensa futuramente? Não, ou o senhor entrega nas mãos de Deus? Eu acho assim que... Se para você que eu não pensei, eu estaria mentindo. Eu não vou mentir. Mas eu pensei muito mais por conta das pessoas que me procuraram e pediram para que eu me candidatasse. Né? Só que eu falei para as pessoas, olha, eu vim de uma longa jornada como presidente do Conselho Metropolitano, também já ajudei no Conselho Nacional, já tinha 7 anos ajudando no Conselho Metropolitano como coordenador de comunicação. Eu sinto-me chamado por Deus para outros desafios. Eu preciso de um tempo livre, apenas como confrade vicentino, sem ter uma responsabilidade, porque, aliás, eu sou muito sério com isso aí. Eu ia me candidatar a deputado distrital, eu tive uma excelente votação em 2014, e em 2018 eu poderia me candidatar e teria chances, inclusive, boas. E não me candidatei porque Deus queria que eu fosse presidente do Conselho Metropolitano. Então, quando eu me candidatei para ser presidente do Conselho Metropolitano, em 2016, quando eu fui eleito, eu falei, não, a minha missão é completar os 4 anos como presidente do Conselho Metropolitano. Eu não posso... Se dedicar total, né? Se dedicar total, sem pensar em outras coisas, né? Porque eu acho errado, assim, eu acho errado a pessoa não concluir aquilo que ela foi chamada a fazer, né? Então, eu fiz isso e depois eu parti Aí me perguntaram, 2018, e aí, Thiago, vai? Eu falei, não. E, sobretudo, porque eu não quero misturar, porque depois vão dizer que o candidato é o presidente dos vicentinos, é a mesma coisa. Eu não achava isso legal, entendeu? Algumas pessoas poderiam pensar que você estava usando a presidência, né? Usando a presidência. Qualquer coisa que eu fizesse... Sua influência, né? Influência, Matheus. Qualquer coisa que eu fizesse na presidência do Conselho Metropolitano poderia ser encarada como uma mistura de papéis, de situações. Então, eu preferi concluir e foi muito bom, né? E daqui para frente, por exemplo, hoje eu sou um confrade presidente da minha conferência, vai terminar o mandato. Daqui para frente eu me coloco à disposição de Deus para aquilo que Ele quiser. E Deus mostra para a gente aquilo que onde a gente tem que servir. Seu chamado, no caso, né? O senhor já foi a muitos locais pela Sociedade de São Vicente de Paulo? Estados, países? Já tive em alguns países. Estive na Guatemala pela Sociedade, já estive na França, na Itália. O senhor nunca encontrou o Francisco por esses países aí, não? Panamá, já encontrei. O Francisco é... O Francisco é andarilha. O Francisco é andarilha. Ele gosta de viajar. E gosta de conversar também, que ele veio aqui já era umas 4 horas. Se não tivesse escurecendo, a gente tinha ficado até... Imagina quando junta eu e ele, então. Não, mas acho que tem uma que supera, a Aline.
Aí... Ela gosta também. Frade, ela conversou tanto que tinha umas horas que a gente não entendia. Que a gente se perdia no assunto, porque ela tinha um papo assim de abrir caixinha. Aí ela abria tanta caixinha que a gente se perdia lá na primeira. Eita. E a memória dela era boa, que ela conseguia voltar no primeiro assunto ainda. Nossa, a Aline é preparada para isso. Mas ali, então, esses são alguns países, né? E estados foram muitos também, né? Muitos, eu acho que quase todos, onde a sociedade tem presença, eu tive. Paraíba, Fortaleza, enfim, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, vários, nessa caminhada vicentina. São muitos encontros, né, que a gente faz quando está nessas encargos, né? Sim. O senhor, antes de entrar para os vicentinos, o senhor sentia que faltava algo? Com certeza, né? A minha alma era sedenta de Deus e foi por meio da Sociedade de São Vicente de Paulo que eu consegui preencher isso aí, né? Com certeza. Não teve outra. Hoje eu cheguei, confrade, a ser mais dedicado à causa vicentina do que ao meu próprio dia a dia, entendeu? Abdicou de muita coisa, né? Abdiquei de muita coisa para estar dando o melhor para Deus, né? Aprendi isso também. E a escola, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo, você aprende com os mais velhos, né? E as amizades, as né? As amizades de muita qualidade, né? Na Sociedade de São Vicente de Paulo, ninguém vai te propor você ir para um caminho errado, né? Então, Frade, por você ter sido um presidente tão novo, o senhor acha que foi mais difícil lidar com os jovens ou com os adultos na época do seu mandato? Foi com os adultos, né? Os adultos, foi muito mais difícil, né? Mas a gente tem que, em momentos, a gente tem que ser firme, né? Eu fui muito doce e ao mesmo tempo firme, né? Sim. No meu último dia lá, último encontro público que teve, eu tive que ser muito firme para poder falar a verdade, né? Falar a verdade e manter a Sociedade de São Vicente de Paulo no rumo correto. Como que o senhor acha que a gente pode trazer mais jovens para a sociedade? Era isso que eu ia perguntar. Olha, tem que convidar, né? A primeira coisa é convidar. E convidar dizendo assim, vamos ajudar o próximo? A gente faz uns trabalhos social, entendeu? A caridade não precisa nem de homem, entendeu? Quem me ensinou foi o ex-arcebispo aqui de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Ele falou, a caridade, Tiago, não precisa nem de palavras. Se você vê alguém entregando um pedaço de pão a alguém, cobrindo alguém, apoiando alguém, não precisa de palavras para isso, né? Então a caridade, ela é internacional, ela move montanhas. Hoje em dia a gente está muito com o Instagram divulgando nosso trabalho para ver se a gente traz mais jovens. Isso. Eu sou completamente favorável à divulgação que vocês têm feito, entendeu? Que é uma divulgação bonita do trabalho e não das pessoas. Exatamente. Né? E tem que ser divulgado o trabalho, sim, para as pessoas conhecerem, entendeu? E ajudarem, conhecerem e ajudarem. Isso é correto. A gente, não sei se o senhor tem a mesma visão que a gente, mas a gente percebe que tem uma certa dificuldade entre adultos e jovens, né? Que um certo preconceito, talvez. Não digo preconceito, mas acho que foi a única palavra que eu encontrei agora. O senhor acha que a gente deve se comportar como diante disso? O que deve mudar em nós, vicentinos? Muita paciência, né? Muita paciência em primeiro lugar. Eu acho que os senhores e as senhoras mais adiantadas na idade, às vezes elas já estão, difícil assim, elas já têm o jeito de ser delas, já passaram muitos anos sobre essa caminhada que tiveram, já tiveram muitas alegrias, muitas tristezas. Elas acabam vendo assim a gente que é mais novo, como eles ainda vão se desenvolver. Estão começando agora, né? Vão errar, eu já passei por isso e tal. E eles, às vezes, são muito fechados mesmo para investir nos jovens, né? Eu tentei mostrar para eles que não, que quando eles eram jovens, eles também passaram por isso. Os mais antigos talvez não dessem chance, voz e vez a eles, né? E eu tentei trabalhar muito com os mais antigos para investirem. Às vezes os caras têm dificuldade de pagar uma inscrição
para um jovem participar de um encontro, acha que não sei o quê, eu vou dar 10, 20 reais para ele participar, para ficar naquela oba-oba lá. Ele não está enxergando lá na frente. Então, por isso que eu falei da paciência. Em primeiro lugar, a paciência. Porque quando não tem paciência, vem logo a briga, vem logo o desentendimento, né? Então, o jovem na SSVP e o mais idoso na SSVP precisam se ver como amigos. Cada um tem o seu jeito de ser, mas todos têm o direito de participar, né? E eu acho realmente que os mais idosos, eu vou ser super jovem nessa fala aqui, confrades e consórcios de cabeça branca, ajudem, porque nós jovens, né, eu nem tanto assim, que eu já tenho 38, mas vocês precisam de apoio, porque se não investir aqui, tem muita gente querendo investir em vocês, jovens. É o futuro, né? Do jeito errado, entendeu? Para coisas erradas. O que não falta é investimento nos jovens para eles irem para caminhos errados. Então, na Sociedade de São Vicente de Paulo, que começou com jovens, a Sociedade de São Vicente de Paulo começou, né, com 7 pessoas, 6 eram mais jovens e uma era praticamente da minha idade, né? Então, esse que era mais velho sempre se preocupou com os jovens. Ele sabia que o importante eram os jovens. E hoje em dia, a importância mudou, né? Se esqueceram disso. E é por isso que em muitos locais não tem jovens. Vocês têm muitos jovens aqui. Veio uma coordenadora e falou isso aqui. Foi. É só ela de jovem. Foi. Em vários CPs é só ela. Como é que ela vai coordenar o quê? Ela mesma? Entendeu? Então, assim, tem que ter essa visão. E eu acho que vocês, gente, aqui na Medalha Milagrosa, é um milagre mesmo, vocês, a existência de vocês, só que vocês têm um dever de ajudar a coordenadora agora do Conselho Metropolitano, a Larissa, e do Conselho Central, a Thalita. Não, agora é o Carlos, é um confrade daqui. O Carlos, daqui. A Thalita já acabou o mandato. Acabou o mandato dela. O Carlos e a Larissa, a vocês levarem isso para outros conselhos centrais também, entendeu? Sim. Levar mais jovens esse trabalho bonito. A gente está expandindo, mesmo com a pandemia, com os devidos cuidados, a gente está mandando uns. Inclusive, tem uns agora que estão em vigília. Estiveram em vigília, na verdade. Acredito que já tenha acabado, lá em Planaltina. Né? Eu fiquei sabendo dessa vigília. Que é uma região que, inclusive, tem pouquíssimos jovens. Planaltina ali, onde eles o central deles ali tem pouquíssimos. O central não, no caso. O central. Tem tanto o central quanto o conselho particular. A conferência de crianças e adolescentes que se transformou na juventude. É mais ou menos assim de lá, entendeu? Isso. Agora, eu acho que vocês têm uma missão que é muito difícil, mas muito bonita de realizar, como dizia Osanana, toda missão para Cristo que é difícil é bonita de realizar. Então vocês têm essa missão de levar isso que vocês construíram aqui no Riacho Fundo para todo o Distrito Federal em torno. Identificar pessoas, animar as pessoas lá, porque talvez nós que já estamos mais velhos, eu nem tanto, mas um pouco mais, a gente já não tem a mesma capacidade. Talvez só vocês possam ser os lavradores dessa colheita futura, né? É verdade. Qual a virtude que o senhor, desde quando entrou na sociedade, se destacou, o senhor aprendeu? Uma virtude. Entre as virtudes de São Vicente? Não, uma virtude, assim. As virtudes vicentinas são muito complicadas de serem colocadas em prática, né? Muito difíceis, né? Difíceis demais, né? Eu ainda busco essas virtudes, que são a simplicidade, a humildade, né? O zelo, a mansidão, né? E a mortificação, né? Que é morrer para si em benefício da obra vicentina, né? Todas essas aí, eu sou o pior aluno da turma, entendeu? Sem falsa modéstia, né? Tem que ser mais simples, tem que ser mais humilde, tem que ter mais zelo com as coisas, tem que verificar a mortificação, né? E uma questão que eu acho que é uma virtude, um dom, eu tento ser democrático, sabe? E eu acho que isso ajuda muito num trabalho em grupo, né? Até lá na minha conferência, o pessoal fala, nossa, você está na posição certa, porque hoje em dia, cada um de nós tem a nossa verdade, só que o problema do dia de hoje é que cada um de nós quer impor aquilo que a gente acha certo, quer impor para os outros. E eu não quero imposição, eu quero que as pessoas aprendam a trabalhar em grupo,
Você é um bom mediador, né, no caso? Isso, eu acho que essa é uma virtude que eu procuro ser diplomático, mediador, sem também deixar as pessoas serem injustas, né? Eu não posso ver uma injustiça, uma coisa errada e não falar, quieto, né? Ficar quieto, né? Não significa ser justo, ser democrático, não significa ser, como é que fala, lavar as mãos, né? Não, eu não lavei as mãos, não. Toda vez que eu vi o que estava errado, eu falei. O que o senhor entende por humildade? Porque eu vejo tanto pessoal falando que a gente tem que ter humildade, que tal pessoa tem humildade, mas o que o senhor entende por humildade dentro da sociedade também? Humildade é o seguinte, na minha opinião, a gente precisa ter todo o coração vazio de interesse, entendeu? Saber que tudo que a gente faz não é por mérito próprio nosso, entendeu? E sim porque Deus permitiu a gente fazer. Essa é a grande humildade, saber que sou um servo inútil, né? Tudo que eu faço aqui foi por graça de Deus. Toda ideia boa que eu tenho, né? Toda capacidade boa de agir em favor de meu irmão carente, né? Foi só porque Deus quis, entendeu? E permitiu. Porque eu poderia ter tudo isso, mas se eu tivesse uma dor de barriga no dia, eu não iria lá realizar. Então, ser humilde, dizendo que foi Deus que quis tudo ali dentro da nossa ação, né? Isso aí é muito difícil porque a gente tem que desinflar um pouco aquele ego, né? Desinflar o ego. Frade, mudando de assunto, só para a gente já encerrando, eu estou muito feliz aí que o senhor vai para uma rádio ainda hoje, mas triste porque o senhor vai perder a Eurocopa, né? Perder, o senhor acha que daqui jogão, né? Itália ou Inglaterra? Inglaterra, né? O senhor acha que quem leva? Olha, eu acho que a Itália tem mais chance. Né? Porque tem uma defesa muito boa. A Itália, né, é conhecida como a defesa. Está 27 jogos sem perder. Mas pega um time embalado, né? Inglaterra também. Pega um time embalado, mas é um time pé frio, né? Faz muito tempo que eles não... Mas você viu o que aconteceu ontem. O verdadeiro maracanaço ontem. Aqui foi muito triste essa Copa América, assim, tudo que envolveu essa discussão, porque se politizou, né? Eu acho que nem deveria ter acontecido. Não tinha nada a ver, assim, mexer com política e misturar política e futebol. A gente vive num país muito dividido e as pessoas que querem unir e acabar com isso acabam não tendo tanta voz. Nós temos que trabalhar pelas pessoas que querem unir as pessoas de novo. E não... Mas o que o senhor acha desses brasileiros aí que querem ser argentino? Não, é errado, né? É a mesma coisa um flamenguista torcer pro Vasco. É a mesma coisa, não tem como. Isso aí foi a política que passou por cima dessa situação, entendeu? Foi a política. Então, isso aí, quando a política vem desse jeito que é para dividir, ela é danosa. Mas isso se encaixa no que a gente estava falando, né? Porque... como eu posso dizer, em vez de estar visando o que a gente está passando agora, deram prioridade para uma coisa que poderia esperar até mais, né? Sim, a pandemia está aí, levou muitas pessoas, né? Para que entrar numa discussão que vai levar as pessoas a se dividirem? Eu acho realmente fora de propósito. É complicado. E o Renato Gaúcho, vai dar certo? No Flamengo? Ele sempre quis ser técnico do Flamengo porque ele achou que dessa forma ele seria mais fácil ser técnico da seleção. Eu acho que agora vai. Eu acho que ser técnico da seleção brasileira. Sim. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Para encerrar, a gente tem umas perguntinhas do Instagram que alguns membros deixaram aqui, pessoal que viu lá a caixinha de perguntas, né? Tem umas duas aqui que foram feitas pelo confrade Gabriel, mas a gente já respondeu no decorrer da conversa. Que foi como o senhor entrou para a sociedade e a outra, qual foi o seu maior desafio. Essa a gente já falou sobre isso. Tem uma outra da consórcia Beatriz Franco que ela perguntou: você já cumpriu uma grande meta que tinha dentro da sociedade? Se sim, qual? Rapaz, sim, uma meta que eu acho que foi bacana, a gente cumpriu e na época fez até ajudou muita gente, foi a criação do aplicativo de celulares da Sociedade São Vicente de Paulo. Na época eu era coordenador do Departamento de Comunicação do Conselho Nacional do Brasil. E muita gente usava aquilo ali no seu trabalho, no dia a dia, e foi muito bom. Depois o projeto mudou a gestão, né? Então acabou... Não levaram à frente. Não levaram à frente, mas muita gente usava, porque tinha as orações,
tinha regra, tudo ali facinho no aplicativo, né? O confrade não, né? Aspirante ainda. Gustavo Bastos, ele perguntou qual a sensação de ser um vicentino. Cara, assim, hoje já não me imagino mais fora, né? Fora, né? Assim, vou sair da Sociedade de São Vicente de Paulo. Não tem como mais, né? Porque já se tornou parte da rotina, do cotidiano, é a forma que eu consigo realmente ser católico, né? Todo o evangelho, a Eucaristia, a vida na comunidade lá, ela só se completa quando a gente completa a atividade vicentina, né? Perfeito. O confrade Rafael Ferreira perguntou: quando você se tornou presidente do Conselho Metropolitano, o que mudou em sua vida? Tudo, né? Porque a partir dali eu tinha uma grande responsabilidade e passou a ser a prioridade, né? Assim, quando eu me candidatei, eu conversei antes, né, com a minha esposa, a gente já era casado. A minha filha tinha 4 meses quando eu fui eleito, 4 meses de vida, e tudo isso foi combinado antes para facilitar, né? Tudo isso foi combinado antes para poder estar aqui mexendo. Vocês desculpem, hein, pessoal, se deu falha no áudio, a culpa foi minha, não foi dos meninos, não. Falha não. Porque eu estou aqui puxando o cabo o tempo inteiro aqui. Para tirar esse cabo é difícil. Pode continuar. Então a gente conversou direitinho, né? E mudou porque eram 548 conferências na área de atuação do Conselho Metropolitano. E cada local tem uma necessidade, você tem que ser paciente com todos. Tem confrades que querem só conversar, tem confrades que querem coisas que não podem e vão ali te perguntar e você tem que dizer que não. Tem pessoas com dramas pessoais, tem dificuldade com os poderes públicos, as certidões, as coisas que têm que ser entregues. As obras unidas dão problema, os lares de idosos, as creches, mas a gente tenta apoiar para que o serviço continue. Então mudou muita coisa, porque eu acordava e dormia pensando no compromisso que eu assumi, que foi de zelar, de cuidar por aqueles 4 anos ali. E graças a Deus, Deus me deu a graça de concluir esse mandato muito bem. Até uma boa oportunidade, né? A gente duplicou o patrimônio do Conselho Metropolitano na minha gestão, né? E, aliás, mais do que duplicou. Saiu de R$170 mil. Acho que é importante para as pessoas saberem que pelo princípio da transparência, da simplicidade, saímos de 170 mil e chegamos a praticamente 500 mil lá no Conselho, né? Fizemos uma reforma na sede, né? Muitas melhorias lá, muitas uniões fraternais também, socorremos muitos asilos. Então, assim, foram 4 anos que as pessoas me viam chegando no lugar com as doações para repassar para as nossas unidades vicentinas. Então, foi um trabalho que eu não me arrependo de nada. O senhor acha que faltou alguma coisa ou tudo certo? A gente sempre acha que falta, né? A gente sempre poderia ter uma a mais, né? Sempre poderia ser melhor, né? O dia que a gente perder esse sentimento, significa que a gente está na vanglória, que não é o caso, né? Então, tem coisas que a gente acertou, tem coisas que a gente errou, né? Mas a sensação, no final de tudo, acho que eu até respondi aqui, que a gente deixou um conselho melhor do que a gente pegou. Né? E isso é o que me faz dormir no travesseiro com muita tranquilidade. Consciência limpa, né? Consciência tranquila, né? E o senhor acha que o senhor se estressou muito? Muito. muito. O meu primeiro cabelo branco surgiu lá. Surgiu lá, né? Entendeu? Só que eu faria tudo de novo, entendeu? Eu doaria meu tempo, né? Porque eu poderia muito bem falar assim, não, eu faria outra coisa. Eu me arrependi. Não me arrependi de jeito nenhum, né? E eu reparei que você é uma pessoa muito comunicativa. Dá uma dica pro pessoal, pro pessoal, para se tornar uma pessoa mais comunicativa e tudo. Eu acho que o pessoal deve ficar nervoso quando vê o senhor chegando. Não, eu não queria que tivesse essa sensação, não, porque eu sou um confrade simples, assim, às vezes eu sou muito sério, né, assim, não sou muito também tão aberto, mas quando a gente está num papo assim, a gente se abre, se fala. A dica para ser comunicativo é deixar o coração falar, né? Quando você está num local onde você é bem-vindo, quando você está num local onde você vê a presença de Deus,
Aí, naturalmente, você se abre a essas experiências e fala, né? E falar de caridade é muito bom, falar da amizade, né? Que é uma marca dos vicentinos, a gente é amigo entre nós, isso é muito bom. É um local que deixa a gente à vontade, deixar falar o coração, né? Eu acho que a comunicação é você colocar para fora aquilo que você sente que é Deus que está falando mesmo ali com você. Né? Não ter medo, não ser fechado demais, né? Porque está sempre alguém precisando de você. Né? É verdade. De uma palavra, de uma situação assim. Então, às vezes, está esperando daquela pessoa que é mais calada. Porque todas as pessoas são importantes. Sim. As que falam, as que são mais introvertidas. Todo mundo pode ajudar. Tem uma frase que eu aprendi com a minha avó, né? Ninguém é tão rico, ninguém é tão pobre que não precise que não possa dar alguma coisa a alguém, nem tão rico que não precise de alguma coisa de alguém. Né? Então vamos viver na simplicidade, fazendo o que é correto, sem prejudicar o outro, entendeu? Sem fazer mal para o outro, fazer o bem, vamos fazer o bem, sem inveja, né? Sem ciúme, sem disputa. Tem lugar e espaço para todos sempre no mundo, na vida. É só a gente ir seguindo. Claro que o mundo não é assim, porque tem a presença do mal, a presença do pecado, a presença das influências negativas. Mas com oração, né? Com a Eucaristia, com a perseverança de saber que Jesus está por nós, Nossa Senhora está por nós, né? São Vicente de Paulo está por nós. Com perseverança, com paciência, a gente chega lá. Certo. Para encerrar, Gabigol, Zico ou Adriano? Eu não vi o Zico jogar, tá? Eu era muito novo e tal. Ele jogava no Flamengo, eu não vi. Vi o último jogo dele, já quando ele voltou do time da Itália lá que ele jogava. Gabigol, Zico ou Adriano? Rapaz, eu vou ficar com o Adriano. Vai ficar com o Adriano em 2009? Sinceramente, um grande jogador. É difícil, mas eu fico com o Gabriel. Cada um na sua geração, digamos assim, né? Ele foi um grande jogador, eu vi. Agora, melhor do que todos esses aí, e é um cara que eu conheço e até hoje falo, né? Convivo com ele, o Romário, né? O Romário é senador pelo Rio de Janeiro. Então ele trabalha aqui no Senado. Não, esse aí sem dúvida, eu acho que é o rei da grande área ali, junto com o Ronaldo. Mas é isso, confrade, o senhor gostou? Muito. Eu sinto falta disso, né? Uma das coisas que eu sinto falta é de estar em contato com vocês. Antigamente a gente tinha muitos eventos e tudo, né? E foi muito legal participar aqui, falar um pouco sobre a vida, né? Sim. Vocês perguntaram da minha infância, perguntaram de tantas coisas e foi muito legal nesse período de pandemia poder conversar com vocês aqui um pouco. Mas isso é verdade. Na sua infância o senhor continuava sério assim ou o senhor era mais brincalhão, estudava mais, brincava menos? Eu sempre fui assim, um pouco, né? Assim, porque eu fui filho único durante 7 anos, né? Então eu aprendi a ficar muito tempo sozinho. Mas gostava de rua? Gostava. Mas também não deixava de estudar, né? Não, sempre gostei muito de estudar, né? Isso aí sempre foi uma marca minha. Eu gosto e peço as orações de quem está ouvindo aí, se possível, rezarem para mim, porque eu quero fazer a minha faculdade de medicina, eu quero ser médico. É um desafio. Tá novo, vai conseguir. É o desafio da minha vida ainda, né? Quem sabe, se for a vontade de Deus, né? Eu consiga. Então, um médico vicentino, né? Não é? Qual a posição que o senhor jogava? Eu jogava de zagueiro. Então, né? Mas fazia muito gol, viu? Tanto de cabeça como de fora da área, assim, que o zagueiro que está por trás no Futebol Society, né? Marca pra gente jogar um futebol, hein, depois da pandemia. Vale a pena, hein? Quando tiver o campeonato vicentino, pode me chamar que eu, pelo menos no segundo tempo, eu jogo. O senhor lembra dele no campeonato que teve aqui? Uma brigalhada danada. Jogava no gol, acho que era goleiro, se eu não me engano. Ele é meio estressado, né, jogando. Não, mas danado. Eu me acalmei, mas é porque futebol é assim. Foi igual o padre veio aqui e falou. 3 coisas que não se discute. Religião... Isso, religião, futebol e política. É verdade. Mas tá certo, confrade, a gente agradece a presença do senhor, foi muito bom o bate-papo, foi um bate-papo bem cabeça, confesso que eu mesmo estava nervoso para esse bate-papo. É isso, gente. Mas ao longo da conversa vai surgindo perguntas, vai surgindo dúvidas e o senhor esclareceu todas com
com muita clareza. A gente agradece muito a participação. Acho que para o nosso projeto é muito importante ter uma pessoa como o senhor. E quando o senhor quiser voltar de novo, as portas estão abertas. Tá bom, eu estou sempre à disposição, né? Pode me procurar. E eu quero ir um dia com vocês lá na conferência, na ação de vocês, lá do CP. Sim, né? Tá rolando. Vai até o dia 14, se o senhor tiver uma disponibilidade dentro desses sábados aí à noite, o senhor pode estar indo com a gente. A minha outra conferência de coração, que eu atuo lá, é a Nossa Senhora Aparecida também, né? Que é da Catedral. Que eu tive assim, a felicidade de ver nascer, né? Ver ser fundada dentro do nosso mandato também do Metropolitano e está em atuação até hoje. E são conferências que fazem o mesmo trabalho. Então, são conferências irmãs, né? Sim. Então... E o Frade Matheus quer deixar alguma palavrinha? Eu quero agradecer muito pelos ensinamentos de hoje. Foi uma conversa bastante produtiva. Estou até com saudade já de a gente conversar mais. E espero o senhor aqui na próxima. É isso. Quando o senhor quiser fazer umas pontes aí pra gente, umas pessoas que o senhor conhece, pode indicar os contatos aí que a gente vai chamar. O projeto é muito bom, eu vou divulgar, entendeu? Não só porque eu participei aqui, né? Mas porque eu acho que todas essas outras pessoas que já passaram aqui, né? A Aline... Francisco, Thalita, Sávio, né? O padre aqui, né? E também agora vem a... Pode falar? Pode. Já está divulgada a agenda com sua Emília, né? E tantos outros, Gonçalves, né? Todo mundo vai dar uma contribuição e quanto mais a gente falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, mais a gente vai amá-la, né? Isso. E mais a gente vai continuar nela. E o intuito do projeto não é só aqui pra gente, é para quem está nos ouvindo, para as pessoas que não conhecem a fundo a nossa vida, acha que é só dentro da sociedade, mas a gente tem outros ramos. Não, nós somos pessoas de carne e osso, né? E eu vejo aqui vários santos de calça jeans aqui, vocês, né? Pessoas que estão na paróquia, estão na igreja, fazendo a caridade, que é aquilo que o Evangelho pede, né? Ele pede isso de todos nós, né? De alguma maneira, contribuir para a caridade. Então, se vocês estão com a mão na massa, mas quem ajuda vocês com a doação também está praticando. Exatamente. O importante é fazer o bem de alguma forma. Isso, exatamente. Então, isso tudo que vai fazer a gente trazer mais pessoas para isso e um mundo melhor. Né? Não é uma utopia isso, é uma realidade. E vocês estão criando essa realidade aqui, na área que vocês vivem. E estão de parabéns por isso. É isso. Muito obrigado, confrade, e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.